Enquanto você der poder para o alimento, é ele quem estará no controle da tua vida. Por anos da minha vida eu acreditei que era muito difícil ser magra, porque eu simplesmente não resistia aos alimentos. Era como se fosse uma fome avassaladora. Era mais forte do que eu. Por mais que eu saía de casa pela manhã falando, hoje eu vou fazer diferente. Quando eu me via, eu já estava comendo algo que não estava planejado. Geralmente algo muito calórico como chocolate, biscoito, bala, sorvete, pão de queijo, esfirra, entre outras coisas. Quantas vezes eu deixei de comer comida de verdade para comer hambúrguer? Porque simplesmente eu chegava na praça de alimentação, olhava para a lanchonete com o símbolo amarelo e pensava, eu não resisto a esse hambúrguer. Já teve semana que eu comi todos os dias hambúrguer. Era como se eu tivesse jogado para o alto e aceito que eu não tinha mais jeito mesmo. Era muito difícil, era praticamente incontrolável. Era como se algo me empurrasse para aquilo. Posso dizer que nessa época era o alimento que controlava a minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso porque eu sei que muitas pessoas também sofrem, como eu sofri. E não parava por aí. Após comer o combo de lanche com batata e refrigerante, eu também comia a sobremesa, o sorvete ou a torta doce. Porque já que eu já tinha comido hambúrguer, então também vou tomar um sorvete. Quantas vezes eu nem estava com vontade, mas só o fato de ver alguém comendo ou alguém me oferecer algo para comer, eu já me entregava facilmente. Comia simplesmente por conveniência, para não perder a oportunidade. Oportunidade do quê? De ficar mais gorda? Essa era a oportunidade? E cada vez que isso se repetia, mais forte ficava a crença do eu não resisto ao alimento. Ou seja, eu dava para o alimento o poder que ele não tinha. Eu era a única responsável por agir desta forma, porque eu alimentava em mim o pensamento que eu não tinha controle sobre o alimento. Na verdade, eu só conseguia controlar essa fome ou essa vontade quando eu tomava inibidores de apetite. Ou seja, mais uma crença forte em mim, que era eu só consigo ter controle à base de remédios. Mas isso era temporário. Era parar de tomar os remédios e eu perdia o controle novamente. Eu me sentia triste. Eu me sentia incapaz de mudar aquela situação. Quanto mais a situação estava fora de controle, mais eu comia. Eu percebi que para mudar aquela situação, eu precisava assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. E que nenhum alimento teria mais poder do que eu. E que nenhum alimento era mais forte do que eu. Se pararmos para pensar, é um grande absurdo deixar um simples alimento nos dominar. A que ponto chegamos? Muitas vezes queremos controlar tudo e todos. Controlar os filhos, o marido, controlar as pessoas que estão em nossa volta, não é mesmo? Eu era assim, completamente controladora e dominadora, mas não tinha controle sobre o que eu pensava e o que eu fazia. Você se identifica com isso? Também quer controlar tudo e todos, mas não tem domínio você não tem controle sobre a sua alimentação? Não tem controle sobre as suas escolhas? Porque isso indica uma falta de controle sobre nós mesmas. Então, não adianta você querer controlar os outros se você não faz o mínimo, que é ter controle nas suas escolhas. Não precisamos ficar refém do alimento. Devemos usar o alimento para nutrir nosso corpo e não a nossa mente. Então, pare de reforçar aquilo que você não quer na sua vida. Tudo aquilo que você foca, expande. Não foque em problema, foque na solução. Tire o poder do alimento e devolva para você. Nenhum alimento tem o poder de te assombrar ou dominar. Isso é apenas coisa da sua cabeça, que você mesma criou. Cuide com o seu diálogo interno e seus pensamentos limitantes em relação à alimentação, que não te ajudam a evoluir.
Não se trata de mudar a alimentação apenas, ou deixar de comer algo. Trata de mudar a forma de pensar. Empodere-se.